Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Tá começando mais um programa Humanamente, uma parceria da Band News FM e o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, sempre na melhor análise médica. Doutor Daniel Barros, tudo bem? Tudo jóia, Rô? E você? Como foi a semana? Foi ótima, doutor. Melhor agora aqui no nosso programa, porque olha, hoje nós vamos tratar do que talvez seja uma das formas mais eficazes de reconhecer como está o nosso nível de equilíbrio e maturidade emocional. Enfrentar uma boa frustração. Na nossa jornada ao longo da vida, tudo vai sendo construído ali por momentos de grandes ou pequenas frustrações que nos moldam, ajustam, ensinam, humilham, machucam e talvez, com sorte, nos eduquem. E elas revelam muito sobre os nossos mecanismos de enfrentamento. Concorda, doutor Daniel Barros? Com certeza. A frustração, ela é inevitável, a gente não tem como... A gente pode até, talvez, minimizar as suas ocorrências, a gente vai conversar sobre isso no programa, mas a gente pode lidar melhor ou pior com elas, a gente vai ajudar o ouvinte nessa caminhada com suas frustrações, porque certamente os ouvintes também lidam com isso, né, Rô? Ninguém se salva. Doutor, para a gente abrir o programa, primeiro nós temos alguns dados interessantes que foram levantados pela nossa sala digital, onde gravamos o programa com imagens, sempre para o nosso ouvinte acompanhar também no YouTube. E olha só, o Brasil foi o quarto país com maior interesse em livros de autoconhecimento no último ano. Só para a gente ter uma ideia, né? Atrás, por exemplo, de Santa Helena, Hungria, Irã. E a gente tem uma outra arte que mostra também as buscas pelo assunto, mapeando que o interesse sobre como lidar com a frustração atingiu um pico histórico no ano passado, 2024, mas aí em 2025, nesse ano, caiu um pouquinho, de acordo com o Google Trends. Vamos trazer para esse papo, doutor, Nathalie Martinelli, que é psicóloga, autora do livro Frustrações, Enfrentando com Coragem, livro que tem mais de 50 histórias reais e reflexões sobre autoconhecimento e também superação. Tudo bem, Nathalie? Bem-vinda ao Humanamente. Muito obrigada, tudo ótimo, Roberta. Quero novamente agradecer o convite, fico muito feliz em poder estar aqui no programa, falando sobre algo que atravessa a vida de todos nós, as frustrações. Como a gente pode ver, né, aí até no gráfico que vocês trouxeram. E vou contar um bastidor para os ouvintes aqui sensacional, um bastidor sensacional, que foi assim um laboratório. A gente já fez um teste com a Nathalie antes de entrevistá-la, porque nós marcamos essa entrevista e deu uma série de problemas e a gente não conseguiu fazer a entrevista e a gente não conseguiu avisá-la. E aí ela ficou esperando ser entrevistada e não teve a entrevista e eu imagino que tenha sido uma frustração, né, Nathalie, até a gente conseguir remarcar. Como a gente... esse é, de fato, um exemplo de uma frustração? Claro, não é uma grande frustração, quer dizer, não sei, né? Mas é um exemplo de uma frustração e como a gente consegue, num primeiro momento, assim, definir o que é uma frustração? Este foi um exemplo? Para mim, a frustração é uma mestra disfarçada. É aquilo que sentimos quando a vida não acontece como planejamos. Por exemplo, o que não aconteceu a entrevista na semana passada. Do ponto de vista científico, o cérebro interpreta a frustração de forma muito parecida com a dor física. Quando algo que desejamos não acontece. Então, eu desejava que a entrevista acontecesse aquele dia, mas ela não aconteceu. E áreas como a amígdala, que processa emoções intensas como medo e raiva, e o córtex cingulado anterior está ligado à dor e à regulação emocional. O que acontece? Entram em alerta. É por isso que a frustração dói de verdade. Não é brincadeira, não, ela dói. O corpo reage, o peito aperta, a respiração muda, a energia parece descer. E a neurociência chama isso de pain overlap, que o cérebro não distingue muito bem entre dor física e dor emocional. Mas essa dor também tem um sentido. Ela é o jeito que a vida encontra de dizer: ei, isso que você está tentando sustentar já não serve mais. No consultório,
e na vida, eu percebo que a frustração surge sempre que tentamos controlar o que já está pedindo transformação. E quando a gente para de lutar contra ela e começa a escutar, a dor vira direção. Porque a frustração, no fundo, é isso, uma bússola, um convite para olhar para dentro e transformar o não da vida em um novo começo. Então, eu vejo a frustração como um movimento de realinhamento, um ponto de virada que desperta a nossa resiliência e a nossa criatividade. Até eu escrevo no meu livro que resiliência, no meu contexto, é igual flexibilidade mais resistência. Flexibilidade é o que nos permite dobrar sem romper, aprender com o inesperado, encontrar novos caminhos, mesmo quando o plano inicial falha. Já a resistência é o que nos mantém em pé, quando tudo parece desmoronar. Mas se for só resistência, a gente endurece e o que é rígido demais acaba o quê? Se quebrando. Então, na minha concepção, frustrações seria nessa magnitude. Agora, o subtítulo do livro já entrega um pouco que não é tão fácil, né, Nathalie? Porque enfrentando com coragem. Então, de alguma maneira, a gente tem medo disso, a gente precisa de coragem, precisa de bravura, precisa de ousadia para conseguir enfrentar uma frustração. Porque qual a alternativa? É fugir da frustração? Por que a gente precisa de coragem para enfrentá-la? Bom, a coragem, Daniel, para mim nasceu da dor, mas também da escolha de dar um novo sentido a ela. Durante muito tempo eu acreditei que ser forte era não expor as minhas vulnerabilidades. Achei que seguir em frente significava controlar, segurar, mostrar que eu estava bem, mesmo quando não estava. Mas o tempo, a maturidade, nos ensina que essa forma de força afeta a si próprio. Compreendi que a coragem não é ausência do medo. Eu sempre falo isso, tanto na primeira obra, Fobia, Enfrentando com Coragem, quanto Frustrações. É presença, é seguir mesmo quando o coração treme e permitir-se ser real, mesmo quando o mundo espera o quê? Perfeição. Então, Enfrentando com Coragem, que é a série a qual eu escrevo, nasceu desse lugar, do encontro entre vulnerabilidade e propósito, das histórias que vivi, das que escutei e da vontade profunda de transformar feridas em aprendizado. E foi nesse processo que percebi algo essencial, que por trás das nossas dores e tentativas de controle existe o mesmo medo, o de não sermos suficientes. Mas é justamente quando deixamos o controle e nos abrimos ao encontro que algo muda, porque o que realmente transforma não é resistir, é se permitir encontrar a dor, o outro e principalmente quem a gente realmente é. Então, acho que as minhas obras vêm de encontro com isso. Inclusive, o Fobia, na minha primeira obra, eu escrevi, foi um presente para a pessoa que mais me incentivou e foi uma grande inspiração para o meu trabalho com transtornos de ansiedade. O meu marido, que tinha um medo muito intenso de voar de avião. Foi nesse processo que mergulhei no uso da realidade virtual aplicada à saúde mental, buscando formas de ajudá-la a enfrentar essa fobia. Então, ou seja, veio de uma dor no sentido de um grande propósito. Sim. E qual que é o papel daquela palavrinha, né, que a gente gosta tanto, das expectativas, hein, Nathalie? Tanto internas quanto externas, nas frustrações. E como é que isso aparece no seu livro? Bom, expectativas. Eu acabei de sair de uma sessão que justamente estava trabalhando essa questão de expectativas. A gente põe expectativas em relação aos outros, né, e a nós mesmos. E eu acho que quando a gente entra num contexto do processo de vulnerabilidade, você encontra mais empatia com o outro e consegue gerir as nossas expectativas.
não esperando que o outro haja da maneira que a gente gostaria que ele haja, mas a forma como ele vai realmente agir, né? Então, assim, frustrar-se é inerente à vida. Então, assim, expectativas todos nós temos, mas realmente é um grande aprendizado a gente lidar com essas expectativas. Eu vou voltar aqui primeiro, antes de chamar nossa entrevistada de volta, com um outro dado levantado pela nossa sala digital, onde gravamos Humanamente também nas imagens para os nossos ouvintes. Imagens que você consegue acessar pelo YouTube, porque as buscas pelas frustrações, pelos diversos tipos, foram intensas nos últimos anos. E as perguntas são as mais variadas, não só como lidar, as pessoas querem entender melhor, mas também se frustração é uma emoção ou um sentimento. O que significa a frustração na Bíblia, doutor Daniel Barros? E o que é a baixa tolerância à frustração? Olha só que interessante, né? Como é variado o tema, como as pessoas têm uma demanda variada, né, sobre isso, mas eu gosto da ideia, eu vou querer perguntar para a Nathalie, de que a frustração representa um descompasso entre algo que a gente deseja, imagina, almeja, idealiza e algo que acontece de fato, que a vida nos apresenta por N circunstâncias. E o que eu imagino é que existam formas de lidar com esse fenômeno diferentes, porque se existe esse descompasso entre o que a gente imagina, Nathalie, e aquilo que acontece, e isso nos gera essa dor, a gente pode ser mais, como a Roberta falou, e você também citou no primeiro bloco, resilientes e nos readaptarmos, então, àquilo que a realidade nos impôs e dizendo, bom, isso não é um problema, a partir disso eu vou para cá, eu vou para lá. Mas também a gente pode mudar um pouco as nossas expectativas, né? Talvez a gente tenha expectativas um pouco idealizadas, porque a nossa imaginação não tem limite, e a gente começa a imaginar e pensar e idealizar coisas que nem tem como acontecerem quando você pensa friamente. Existe uma forma melhor ou pior? É melhor a gente pensar nas expectativas? É melhor a gente desenvolver essa musculatura da resiliência? São alternativas complementares? Como que é a melhor forma de a gente lidar com as frustrações, Nathalie? Uma das formas, eu acredito, que é viver o aqui e o agora, né? Muitas vezes a expectativa vem porque a gente está pensando lá na frente. E também a expectativa é uma forma de proteção contra a dor, muitas vezes. E lembrando que a dor é uma professora honesta, ela mostra o que não cabe mais. Quando conseguimos escutá-la sem pressa, ela deixa de punir e passa a ensinar. Então, eu acredito muito que o problema não é a frustração em si, mas como aprendemos a lidar com ela. E isso começa, Daniel, lá atrás, na infância. Muitas vezes ouvimos os pais dizendo: eu só quero que meu filho seja feliz. Mas se a felicidade fosse a ausência de frustração, então não haveria o quê? Crescimento. A verdade é que a frustração é um treino da vida. E ela que nos ensina a esperar, a lidar com o não, a descobrir que o tempo também educa. Então, a expectativa, né? O tempo também educa, que sempre terá alguém melhor que nós em alguma coisa. Pensa comigo, né? Quando uma criança espera o ano inteiro por um brinquedo, a alegria não está só no quê? No presente, mas o que? Na expectativa, na travessia até ele. Essa pequena frustração de não ter naquele momento ensina uma das lições mais valiosas da vida, que esperar também educa. E que aprender a lidar com o desejo, a comparação e o tempo é o que forma adultos mais criativos, resilientes, é a palavra, né, que eu trouxe, pacientes. Então, eu acho que em relação novamente à expectativa, é o aprender a não controlar e viver o aqui e o agora, para que realmente você consiga gerir melhor o seu dia a dia. E já que a Nathalie tocou nesse ponto das crianças, eu também queria perguntar, até porque existe uma discussão muito grande hoje, Nathalie, sobre educação positiva, né? Sobre muitas vezes os mais velhos questionarem a forma como os mais novos vêm tentando educar os filhos. E a gente vê muitos adultos evitando o desconforto, né? Talvez porque também não aprenderam a lidar com isso na infância. Então,
De que forma a gente educa as crianças emocionalmente para suportar o não, para essas frustrações? Já que essa palavra não também tem uma repercussão tão grande, principalmente nos primeiros anos de vida. É justamente como eu comentei, será que eu tenho que dar esse brinquedo para a criança naquele exato momento? Será que eu estou ajudando a desenvolver o processo, né, de saber lidar com o seu tempo, de saber lidar com o não, de saber esperar? Então, muitas vezes, no nosso dia a dia, muitas vezes exaustivo, você chega e você não quer lidar com mais uma questão. E aí você quer resolver aquilo no aqui, no agora, mas muitas vezes esse resolver é não olhar muitas vezes para frente, não olhar o que aquilo pode incutir no processo de criação. Então, eu acho que quando muitas vezes a criança, por exemplo, acaba se frustrando, eu acredito muito que os pais, a primeira coisa, poderiam acolher o que é antes de tentar mudar, né? Por muito tempo, não tentar querer consertar, resolver, às vezes apagar o que dói. Então, para isso é importante acolher aquela dor, e isso vem muito dos adultos saberem gerir as suas próprias emoções e serem verdadeiros, né, com todas as emoções que a gente vive, que as emoções são válidas, elas são importantes. Então, eu acredito que quanto mais você se trabalha, menos resquícios emocionais você vai incutir no seu filho. Então, acho que não é olhar para si para depois olhar, colocar a máscara de oxigênio, né, para você e depois para a criança. Então, como você mesmo está lidando com o seu dia a dia, com as suas frustrações, com os seus impasses? Eu acho que é olhar para si primeiro, antes e depois olhar para as crianças. Agora, Nathalie, eu queria saber se tem alguma medida, porque eu já várias vezes entrei em polêmicas aqui no Humanamente, porque eu não gosto das generalizações com relação a gerações. Eu acho que você falar de uma geração é de uma generalização, de um estereótipo tão grande, porque cada geração vai ser heterogênea, vai ter gente de um jeito, gente de outro. Então, você falar, esta geração é assim, eu acho de uma generalização um pouco arriscada. Só que todo adulto, em todas as eras, fala: a geração de crianças de hoje não sabe lidar com frustração. Isso eu ouço desde sempre. Todos os pais, quando foram pais, falaram isso, e isso vai, eu acho que para sempre. E aí, Amém. Hoje a gente fala que a geração de jovens não sabe lidar com frustração, e esses jovens vão ser pais que vão falar que os jovens dali, né, do futuro, não sabem lidar com frustração. A gente tem uma medida objetiva mostrando que as pessoas progressivamente estão não sabendo mais lidar com frustração? Ou seja, quando eu era criança, eu sabia lidar com frustração melhor do que as crianças de hoje em dia? Eu acho difícil ter esse dado, né? Mas não estou te perguntando, já que você estudou mais especificamente o tema. Eu acredito que é importante, para responder essa pergunta, pensar um pouquinho sobre redes sociais, né? Vivemos em uma era de vitrines emocionais. As redes, isso não acontecia anteriormente. Então, as redes mostram conquistas e muitas vezes não processos. E é justamente essa comparação constante que alimenta o sentimento, às vezes, de insuficiência, até de frustração. Então, mas a autenticidade transforma. Quando a gente se permite ser real, com falhas, com pausas, incerteza, a frustração deixa de ser vergonha e passa a ser crescimento. Então, eu acredito que sempre existiu frustração, respondendo a sua questão, mas o que hoje tem é uma exposição maior da sua vida, das suas questões, e muitas vezes é um cenário e não uma realidade. E aí as pessoas se frustram porque elas querem ser iguais, aquele comparativo é muito maior, por justamente ter essa vitrine emocional que anteriormente era um pouco mais no mesmo círculo, mas as frustrações são inerentes da vida, sempre existiu. Nathalie, a gente tem falado aqui da importância da frustração, que é como uma dor, né? Ela é um sofrimento, ela mostra alguma coisa que está precisando de ajuste. Seja a nossa expectativa, seja alguma estratégia que a gente tem, porque eventualmente a nossa expectativa não está errada.
A gente quer passar de ano, mas não está conseguindo passar de ano. Então, você precisa mudar o jeito de estudar, ou mudar a escola, ou fazer um reforço, enfim. Às vezes você tem que mudar a expectativa, às vezes você tem que tentar mudar a realidade. Então, nesse sentido, ela é uma dor que funciona como um alarme. Agora, a dor constante, ela pode nos adoecer, né? A dor, quando ela é muito intensa, quando ela é muito constante, quando ela é muito agressiva, ela pode trazer realmente impactos negativos na nossa saúde. Isso também acontece com a frustração? As pessoas podem adoecer por não conseguirem lidar com a frustração ou por estarem muito constantemente expostas a ela, ou frustrações muito intensas? Sim, quando a frustração chega, parece que tudo desaba, ela dói, porque revela o que precisa ser olhado. Mas, na verdade, é o que está nascendo. Mas ela é um convite para desacelerar, repensar. Mas, muitas vezes, quando isso se torna realmente muito, muito intenso, isso se pode se tornar uma patologia, sim? Então, por isso que é muito importante a gente ir acompanhando, aprendendo com ela, aprendendo a geri-la para não se tornar algo patológico, ao ponto de realmente fazer a pessoa, né, ir sofrer diante de tudo isso. Então, quanto mais atento você tiver a ela e buscar entendê-la, melhor é o processo. Agora, é Então, interessante. Não, só para complementar aqui, Nathalie, porque me ocorreu enquanto você falava que o contrário também pode acontecer, né? E eu, como psiquiatra, não tenho como não pensar dessa maneira, porque uma pessoa que esteja, por exemplo, com um quadro depressivo, ela tem menor resiliência, ela tem menos energia, ela vai lidar pior com alguns descompassos que talvez ela entendesse que é parte da vida numa situação habitual. Então, o contrário também é verdade, né? A pessoa que não está bem emocionalmente pode acabar se frustrando mais. Não só a frustração adoecê-la, mas a doença fazer com que a pessoa se frustre mais, o que pode ser um sinal de alarme também, né? Para a gente ficar atento a por que você está se frustrando tanto, e isso pode ser até um fio aí para você puxar e desdobrar melhor o que está acontecendo com a pessoa, né? Daniel, eu acho que é interessante eu trazer uma particularidade da minha vida. Eu acabei, né, tentando esconder isso de mim mesma, mas acho que isso vai ser bem interessante para esse contexto que você trouxe agora. Eu cresci com crises epiléticas, depois, em função das crises epiléticas, eu desenvolvi dislexia, e mais tarde, faz 14 anos, que eu tenho o diagnóstico de esclerose múltipla. Por muito tempo eu achei que o meu corpo era o meu limite, né? Eu me frustrei muito desde criança, né? Acho que por isso que é o encontro com a minha vulnerabilidade. Eu olhava para as outras pessoas e me perguntava por que comigo as coisas pareciam sempre mais difíceis. Era uma frustração silenciosa, aquela que não se fala, mas pesa todos os dias. Com o tempo fui entendendo que o corpo não é inimigo, ele é um grande mensageiro e que às vezes a vida usa a dor para nos lembrar do que realmente importa. Então, se eu for trazer esse exemplo da minha própria pessoa, a epilepsia me mostrou que a vida é um sopro. A dislexia me ensinou a ler de formas diferentes, inclusive o invisível. A esclerose múltipla me revelou a urgência de viver a verdade, né, de realmente aceitar, né, da forma como você é. Então, eu acredito muito, né, até no livro eu conto a história de uma mulher que sonhava em ser mãe e não conseguia engravidar, né? Ela dizia que se sentia atraída pelo próprio corpo, né, que acho que mais ou menos algumas pessoas se sentem quando tem uma patologia, uma depressão, enfim. E eu me vi muito nela, porque quando a gente sofre, a sensação é essa, de que algo dentro da gente falhou. Mas um dia essa mulher me disse uma frase que nunca esqueci. Eu passei tanto tempo pedindo para ser mãe que esqueci de perceber o quanto já estava sendo. Com as pessoas que eu cuido, com os sobrinhos que eu acolho. Aquela frase me atravessou, porque é exatamente isso que a frustração faz. Ela desmonta a forma para revelar o sentido. Nem sempre a vida entrega o que a gente pede, né? Mas quase sempre entrega o que a alma precisa. Então, se a gente buscar encarar, né, o sentido do que a gente está passando por meio daquela dor,
para a elevação da nossa alma, as coisas se tornam ainda mais leves. E, Nathalie, em termos de psicoterapia, assim, quais são os caminhos possíveis para lidar com a frustração? Se é que dá para a gente explicar para o nosso ouvinte imaginar, né? Como que faz uma reconstrução de tolerância para quem aprendeu que se frustrar é fracassar muitas vezes, né? Para quem tem essa ideia na cabeça e tem muita dificuldade. Bom, para isso eu acabei criando um acróstico, tanto no meu primeiro livro quanto do Fobia, quanto o segundo, um acróstico da coragem. O que seria o acróstico? As primeiras letras, né? Então, quanto mais eu desenvolvo isso junto com os meus pacientes, melhor é. Então, o C, né? Primeira letra, que é conter a autocrítica, acolhendo a própria humanidade. Então, quanto mais você aprender a controlar esse processo de autocrítica, que todos nós estamos num capítulo diferente da vida, do seu próprio livro, não se comparando com o outro, mas se comparando, né, com nós mesmos. O O, né, olhar para a criança interior, então, assim, acolhê-la com ternura, com escuta. O R, renascer na resiliência, aprendendo que com cada queda, né, que a gente se torna ainda mais forte com cada queda. O A, aceitar o que não pode ser controlado, libertando do impossível. E G, gerenciar nossas expectativas, como a gente trouxe bastante aí no programa, mais leves e reais. O E, enfrentar o que precisa ser transformado com presença e coragem. E o M, mover-se novamente, permitir que a vida volte a fluir. Então, cada etapa é um convite para fazer da frustração um laboratório da evolução emocional, onde a dor ela deixa de ser inimiga e passa a ser a professora, a mestre, né, de transformação. Então, eu acho que vem muito de encontro com essas letras, né, o destrinchar desse acróstico para que você encontre mais subsídios para lidar com a frustração. Então, assim, primeiro, né, de uma forma sucinta, busque acolher, né? Segundo, busque reescrever a história dentro de você. Perceber que a dor não muda o passado, mas muda o olhar, né? Quando você entende que a frustração não é um castigo, mas um chamado para crescer, tudo muda de lugar, né? Se a gente for ver quantas pessoas, né, de sucesso falharam, foram demitidos, enfim, tiveram vários nãos, e esses nãos foram uma forma de solidificar em busca do sim. Então, isso eu acho que vem muito de encontro com pessoas que praticam esporte, que, né, é um campeonato, quanto você acaba treinando para, né, em busca daquele resultado. E a terceira foi agir mesmo sem todas... Eu acho que é importante a gente agir, né, sem ter todas as respostas. Então, eu acho que esses 3 passos também são muito importantes. Nathalie, muito obrigada por essa conversa, por essa participação especial aqui no programa Humanamente. Boa sorte com o livro e até uma próxima. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Parabéns pelo livro, sucesso, obrigado pelo seu tempo, Nathalie. Que a gente quer, espero que a entrevista não tenha te frustrado em suas expectativas. Ao contrário. Acho que isso só solidifica, deixa a gente ainda tudo no seu tempo, Daniel, tudo no seu tempo. Eu acredito muito isso na vida. Obrigada, Nathalie. Doutor Daniel Barros, voltamos na semana que vem com outros assuntos importantes também. Lembrando para o ouvinte que, primeiro, pegou o programa na metade, quer curtir a íntegra com calma, pode acessar pelo site da Band News FM ou então no YouTube, temos também a versão nas imagens, programa gravado direto da nossa sala digital da Band, na direção do nosso Cauê Marques. Também tem disponibilizado o programa na versão em podcast pelos principais tocadores de streaming. Doutor Daniel, até semana que vem. Até lá.